dia, sou o pastor Dinaldo, estamos aqui diretamente da igreja Deus é Espírito e eu convido você, o milagre, tá certo? E que Deus possa adentrar em seu coração, no seu lar e fazer uma obra grandiosa na sua vida. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. És fiel em todo tempo. Seu sorriso com quem entende do assunto. Estúdio do Sorriso Odontologia. Serviços como odontologia do sono, clareamentos, lentes de contato, alinhadores invisíveis, ATM, apneia e ronco, dentaduras, pontes e coroas, implantes e muito mais. É no Estúdio do Sorriso Odontologia, em Fortaleza, na rua Silvio Poletti, esquina com a Pontes Vieira. Loja 10, Bloco A, no condomínio Shopping Delta. Seu sorriso em boas mãos. Estúdio do Sorriso Odontologia. Agende agora sua avaliação pelo nosso WhatsApp 859-9780-9056. Estúdio do Sorriso Odontologia, esperando você. Que amigo és. Eu vou falar um pouquinho, bem pequenininho sobre mim, tá? Eu sou o pastor Dinaldo, como o pastor falou aqui. Fiz seminário por 3 anos e meio. Na própria igreja mesmo, e lá eu fui consagrado a pastor. E mais fora isso, nós fizemos alguns cursos lá em Curitiba. Passei um mês lá em Curitiba para ser missionário. E também para um curso de cura da alma. E também eu fiz um curso na escola do sobrenatural, por 21 dias. 7 dias de jejum no monte, onde eu tive algumas visões e tudo, e Deus me proporcionou isso. Outros cursos também já fiz. Normalmente eu gosto de dar curso, eu gosto de falar, e eu creio que é isso que Deus me chamou para fazer, para ensinar, e ensinar é diferente de pregar, gente. Talvez vocês estejam acostumados mais com pregações, mas eu gosto mais de ensinar. Eu gosto que vocês perguntem, porque aquelas perguntas, às vezes, que eu não sei, me possibilita aprender mais. Então, amados, conforme eu falei, eu gosto muito de dar aula. Eu sou rápido de escola dominical. Eu já fiz vários cursos de escola dominical, dei diversos cursos até para pastores, para diáconos, formamos diáconos. Foi muito bom mesmo, entendeu? Muito bom mesmo. Tem um curso que eu dei para pastores em Recife, que foi a escuta daquele que escuta. Quem escuta o pastor? Quem escuta? Tem que ter o pastor para escutar o pastor. E muitas das vezes, nós, como dirigentes e pastores, a gente acha que quem escuta é Deus. Mas nós precisamos de alguém, assim como o psicólogo precisa de outro psicólogo para não entrar em parafuso, nós, como pastores, precisamos de outros pastores para que nós possamos ser ouvidos. Quem já ouviu falar aqui na síndrome de burnout? Essa síndrome, gente, é a síndrome que a pessoa tem quando ela entra em exaustão. Ela perde a capacidade de raciocinar. É um esfriamento espiritual. Então tem muitos pastores se suicidando por isso, porque não tem ninguém para escutar. É interessante a gente ter alguém para escutar, um irmão, que você possa confiar, um pastor, para que você possa confiar. Fora isso também, eu fiz um curso, esse curso eu falei de estudo daquele que escuta, é aproximadamente 4 horas. Eu fui militar por 30 anos da aeronáutica, mecânica de avião. Eu comecei a faculdade de engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, química, me formei em odontologia, fiz especialização
especialização em endodontia, fiz diversos cursos na área de implante, 10 cursos de aperfeiçoamento. Então, vocês percebem que eu gosto de estudar, né? Hoje estou fazendo um curso lá na Igreja Verbo da Vida, são 2 anos. O pastor teve até a minha primeira formatura, que é de ano, que é tipo uma especialização na área eclesiástica. Eu gosto de estudar, eu gosto mesmo de estudar, quero me aprofundar na Bíblia. A palavra do Senhor diz para a gente meditar na palavra. Você sabe o que é meditar na palavra? Pouca gente sabe o que é meditar na palavra. Meditar na palavra é como você tem uma dívida para pagar na segunda-feira, um boleto, e você não tem dinheiro, e você fica preocupado com aquela dívida, fica pensando naquela dívida, pensando: o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para pagar? E isso é meditar. É quando você não tira da cabeça aquilo. Então, meditar na palavra é quando você não tira a palavra do Senhor da sua cabeça. Isso é meditar. É você pensar nela dia e noite, viver aquela palavra, viver aquela palavra. O pastor me propôs falar hoje sobre o amor. Então vou falar, eu já tenho também um curso que eu trouxe do amor lá na igreja que eu dei. Ele é para os casais, também para a igreja. Como aqui não tem só casais, eu fiz uma miscelânea, juntei os dois, para que pudesse fazer um curso resumido, para que nós pudéssemos viver hoje de uma forma resumida. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Está vendo ali, ó? Receber de Deus a imensa provisão da graça. A imensa provisão da graça. Quem já recebeu essa imensa provisão da graça? A graça. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Venha do Senhor Jesus. Gente, isso daqui é um negócio assim que quando eu paro para meditar nisso aqui, olha, é medo. Eu tenho até medo. Sabia? Vocês sabem o que é a palavra anátema? O que Paulo está dizendo que na pior das hipóteses, eu botei ele errado, na pior das hipóteses, é abominável, ou maldito, seja amaldiçoado. Ou seja, uma pessoa que não ama o Senhor, ela está correndo sério risco de ser amaldiçoada. Quem ama o Senhor aqui? Todo mundo, lógico, né? Depois dessa, que amar. Precisamos amá-lo se quisermos uma relação com Ele. Não é só ter fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor, mas amá-lo de todo o coração é algo impressionante. E eu creio que eu vou tentar ensinar um pouquinho. Primeiro, como amar a Deus. Segundo, amar o seu cônjuge. Porque o próprio Senhor Jesus, ele resumiu a lei, os 10 mandamentos, nessas duas coisas. Porque o mais próximo de você é o seu cônjuge. Amém? Vamos lá então. Concluímos que o amor é uma via de mão dupla. Isso é bem verdade em todos os relacionamentos. Ou seja, porque com a via de mão dupla, aquilo que eu dou, eu recebo. Ele, Deus deu a vida por nós, pecadores. Amém? E você, o que tem dado para Ele? Se você o ama. O que você tem dado? Se Ele deu a vida, você tem que dar o quê? A sua vida. Nada mais. É a sua vida. É isso que você tem que dar. É viver diariamente para Ele. Tudo que você fizer é meditar nele. É saber que você é dele. Você foi comprado. Você não pertence ao outro. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Ele. Então a sua vida não é sua. Tem um dono. É uma via de mão dupla. Amém? Continuando aqui, ó.
Deus é rei dos reis. Sim, verdade ou não é verdade? Quem são esses reis? Porque ele nos fez reis, profetas e sacerdotes. Ele nos fez reis, profetas e sacerdotes. Então você é rei. Então ele é rei, nosso rei. Ele é rei dos reis. Ele é o seu rei. Porque você foi feito para reinar. Quem concorda com isso? Não fomos feitos para reinar? A palavra do Senhor diz que os céus é do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então, olha só, então precisamos reinar com uma consciência de que Ele me ama. E quanto mais consciência eu tenho que Ele me ama, mais eu vejo sobre tudo que um dia me dominou. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o Rei, do Filho, do seu amor. Então o que é que me dominava? Era o pecado. Quando eu tenho consciência que Ele me ama, eu reino, porque eu sou rei, e eu reino pelaquilo que dominava. Se você... É interessante que as brigas, as lutas, as guerras anteriores que aconteciam no Antigo Testamento, aquela cidade, aquele reino que era dominado, passava a ser o quê? Escravo. Se algo está te dominando, se é um pecado que está te dominando, creia que Ele te ama, e é pela graça. E graça é o quê? É poder. A graça é poder para você dominar sobre o pecado. A graça é poder. Então, se você tem a graça para reinar, você vai dominar sobre aquilo que estava te dominando. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus é amor, certo? Olha só, amor ágape. Quem sabe o que é amor ágape? Isso. Olha só, temos basicamente 4 tipos de amor na palavra grega. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, tá certo? Tem algumas coisas lá que é aramaico, porque Jesus falava também aramaico, falava grego, aramaico, e falava hebraico também, porque ele era judeu, ele era poliglota, falava outras línguas também. Amém? Então, vamos ver a primeira aqui, Eros, que é o amor físico, ali está, do lado ali está no grego. Então, Eros é o amor físico, é o amor que um homem tem pela mulher, é o amor que Deus deu para você para procriação, é amor erótico. Da onde vem do grego isso aí? Do deus Eros, que também era considerado o deus da procriação, o deus da guerra. Eu fico pensando assim, por isso que no amor existe tanta guerra, né? Então olha aqui, amor estorge, que é o amor familiar, amor que nós temos com a família, um com os outros. Esse é o amor que nós precisamos ter um com os outros, na nossa família. Nós precisamos cultivar esse amor na família. Ele também fala do amor filho, que é de amizade. É o amor que Pedro falou para Jesus, que era o único amor que ele tinha para ele. Quando Jesus pergunta para Pedro, naquelas 3 perguntas, ele pergunta para Pedro, se tu me amas, ele pergunta, Petros agapós mim, ele filós mim. Ele pergunta de novo, Petros agapós mim, em grego, ele diz, filós mim, porque ele não conseguia amar com amor incondicional, porque ele não tinha consciência ainda que Deus o amava. Então ele dizia, só consigo te amar com o amor da amizade. Eu tenho amizade por ti, eu não consigo ter esse amor incondicional. E o amor ágape, que é o amor incondicional, este é o amor de Deus, é um dos maiores aspectos da graça, e foi pela graça que Jesus morreu. E Deus deu o seu único filho, para nos salvar.
Essa é a maior expressão de amor que podemos ter, porque Jesus é a nossa graça, Jesus é a nossa salvação. Ele é a compreensão de tudo quanto a Bíblia fala em termos de amor. Pois recebemos dele, como diz assim, recebe de Deus a imensa provisão da graça. Nós recebemos de Deus a imensa provisão da graça, algo assim glorioso, grande demais. Nós não conseguimos entender o porquê e como a graça funciona. Sei que uma coisa do aspecto da graça é que você não tem merecimento nenhum merecimento, mas ela te dá poder para você. Por que dá poder? Primeiro, Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei, mas ele não aboliu todas as leis, mas ele tirou uma das leis, que é as leis cerimoniais. O que eram as leis cerimoniais? Para você oferecer um cordeiro, sacrificar, esse tipo de lei foi abolido, mas todas as leis ainda permanecem. Mas o mais interessante de tudo, que ele pegou determinadas leis e fez alguns mandamentos. E nas leis que tinha no Antigo Testamento, o que ele fez? Ele aumentou, ele aumentou a dose. Exemplo, no Antigo Testamento dizia que se você adulterasse, você era pecado. No Novo Testamento Jesus disse o seguinte: se você olhar, você já adulterou. Não ficou pior? Ficou pior, não ficou? E assim, mais coisas ainda, sobre todos os 10 mandamentos está lá. Deus fala tudo isso. Se você olhar para o irmão e falar alguma coisa, xingar o irmão, você já está matando o irmão. Já é considerado um crime. Então piorou. Mas olha só o que acontece. Essa lei, que eu diria assim, os mandamentos do Senhor, que aumentaram, ficaram mais pesados, em contrapartida, ele deu a graça. E antes não tínhamos a graça. E com a graça, nós podemos vencer tudo isso. Porque agora é na mente a batalha. A batalha não é você pegar uma espada e ir para a guerra. A batalha agora é na sua mente. Por isso que ele diz, aquilo que você está pensando. Ora, Pedro fala o seguinte: aquilo que você pensa, você é. Então nós não podemos pensar em desistir, não podemos pensar que Deus não nos ama, porque Satanás é especialista em mentir para a gente. Amém? Vamos lá. Então, descrito como a palavra grega ágape. Ágape é um compromisso incondicional, altruísta, para ver a outra pessoa bem. É baseada em fidelidade, bondade, perdão, paciência, tolerância, boa vontade. O que os discípulos de Jesus precisam ter é o amor ágape. Então o que nós precisamos ter? É o quê? Precisamos ter fidelidade para com os outros, bondade, perdão, paciência, tolerância, boa vontade. É isso que precisamos ter. O que nos caracteriza como discípulos do Senhor é reproduzir aquilo que Jesus ensinou. O amor ágape. E não é difícil, porque nós temos a graça, que é poder para a gente executar todas e qualquer coisa. E ainda disse mais: aquilo que eu fazia, vocês poderão fazer mais ainda. Amém? Você sabia que eu fiz uma coisa mais do que Jesus? Pastor, que é isso? Eu fui para a África. Jesus nunca foi para lá. Você sabia disso? Eu fui pregar na África, nas ilhas, como é que é o nome? Cabo Verde. Jesus não tem relato dele foi para Cabo Verde. Então eu fiz uma coisa maior. Quem já pregou aqui no interior já fez uma coisa maior. Vocês entenderam? Então, são coisas simples, mas que têm uma relevância muito grande no mundo espiritual. Opa, deixa eu ver aqui. Então é isso que os discípulos precisam fazer. É isso que vai transformar o mundo e impactar as vidas. É isso que mostra que somos de fato discípulos de Jesus. Quando nós temos que Ele me ama, eu vou amar o outro. Eu vou reproduzir
Jesus Cristo em mim. A palavra do Senhor diz que Ele deu alguns para pastores, alguns para mestres, outros para evangelistas, profetas, apóstolos, e no finalzinho ele diz o seguinte, ele fala assim, até que todos chegamos a aperfeiçoamento, a estatura do varão de Cristo. É que nós precisamos ter essa mesma compreensão. Então, Deus demora às vezes, Jesus demora às vezes para mim, porque está esperando a reação humana, para que nós estejamos na mesma estatura que Ele. Por isso que o amor é a coisa mais importante que precisamos, para demonstrar que realmente somos salvos. Amém? Como posso amar a Deus? Essa é a grande pergunta. Como posso amar a Deus? Ali, em João 14, 21 diz o seguinte, quando Jesus explica que o amor é traduzido em obediência à palavra dele, ele diz assim, aqueles que aceitam os meus mandamentos, eles obedecem, são os que me amam. Então, como que eu vou amar a Deus? Aceitando os mandamentos dele. Não são pesados, porque nós temos a graça, o poder para não pecar. Por isso que João diz o seguinte, que vocês não são mais pecadores, não vivem na prática do pecado. Ele diz, vocês não vivem na prática do pecado. Aí você diz, mas pastor, eu ainda peco, que negócio é esse? A palavra do Senhor que diz que vocês não vivem na prática do pecado. Vou perguntar uma coisa aqui, quem gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Quem é pescador? Quem é pescador vive da pesca? Quem vive da pesca? Vive da pesca? Tem um aí que vive da pesca. Vocês que pescam, vocês podem ser considerados pescadores? E esporadicamente vai pescar, vocês podem ser considerados pescadores? Não, porque não vivem nessa prática. A mesma coisa é o pecado. Se você, a Bíblia diz, vocês não vivem na prática do pecado, mas vocês esporadicamente estão pecando, mas não são considerados pecadores. Amém? É isso que precisamos entender, porque a maior dificuldade que nós temos é que a gente se acha tão inferior, tão para baixo, que a gente acha que não é merecedor do amor de Deus. Deus está dizendo que vocês não são mais praticantes do pecado. Não são. Mas se eu pecar, se você pecar, a palavra do Senhor diz que tem uma pessoa para bater em você, não é? Não? Diz que tem um juiz para te acusar. Não? Diz que tem um advogado. Ele é o nosso advogado, porque você não é mais praticante dessas coisas, porque ele deu a graça. Amém? Isso é uma coisa tão simples, mas quando a gente não tem essa compreensão, a gente se acha inútil na obra do Senhor. Deus, de todo poder e toda graça, que tu possas, Paizinho querido, entrar nesses lares, ó Pai, nessas pessoas, Paizinho querido, que estão nos ouvindo, ó Pai, que se dedicaram em ouvir, que estão certos, Paizinho querido, que o Senhor as ouve, ó Pai, que tu possas, Paizinho querido, fazer algo grande, tremendo e maravilhoso. Transforma, Paizinho querido, corações, restaura lares, dá, Paizinho querido, bênçãos, Paizinho querido, bênçãos poderosas na vida dessas pessoas. Eu declaro, Paizinho querido, a todos esses nossos ouvintes, ó Pai, uma avalanche de bênção poderosa na vida de cada um aqui que está nos assistindo. Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai acontecer.